A pandemia da Covid-19 matou muita gente ao redor do mundo e ainda está longe de ser totalmente controlada, e por isso continua infectando e matando gente. As relações de trabalho mudaram, o confinamento distanciou as pessoas, impedindo até mesmo o simples ato de dar um abraço. E a morte e seu consequente luto passaram a permear nosso cotidiano. A incerteza gera medo, angústia, entre outras emoções com as quais é difícil de lidar. Os efeitos da pandemia na saúde mental podem não ser tão visíveis, talvez, quanto o coronavírus, mas são também muito perigosos e causam muito sofrimento. Sobre tudo isso, vamos falar a partir de agora com Nelson Silva Filho, professor do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp, mestre em Psicologia da Saúde e doutor em Doenças Tropicais. Como vai, professor? Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Tudo bem? Tudo certo, né? Dentro do possível, né? Dentro das possibilidades. Possível. Não é mesmo? Bom, eu acho que para a gente começar, professor, eu queria saber quais são os principais efeitos nas nossas emoções, ou quais têm sido os principais efeitos nas nossas emoções, quando a gente experimenta esses sentimentos que eu falei um pouco na abertura e tantos outros, né? Que a pandemia e esse momento de perdas e incertezas nos trazem. Quais são as principais emoções decorrentes ou consequências dessas emoções decorrentes desse processo que a gente está vivendo? Então, Maria Teresa, eu acho que nós podemos pensar em várias coisas aí, né? Houve uma mudança na vida de todos, né? Alguns negam isso de uma forma até absurda, né? Nós temos lá um presidente que ridiculariza, minimiza e que não leva a sério isso, tá? Isso traz para a população, ao meu ver, uma dúvida com relação àquilo que as pessoas estão vivendo, né? Então, muitas pessoas foram trabalhar em home office e muitas não voltarão ao trabalho presencial. Muitas tiveram que lidar com perda de pessoas ou perda de saúde, né? E aí nós temos ainda um outro grupo de pessoas que já tinha agravos em termos de saúde mental e que acabam mais comprometidas pelo isolamento social, pela dificuldade de acesso a tratamentos, a medicamentos, enfim, toda uma dificuldade que foi posta por conta da pandemia, né? E há uma ambivalência posta aí em termos da severidade da própria doença, tá? Hoje se fala muito de saúde mental e se fala pensando muito no presente, né? Pensando no isolamento social, na perda de emprego, perda de qualidade de vida, na dificuldade que foi posta em ir a locais que antes eram tranquilos, tá? Eu penso que é um outro agravo que vem por aí, que é aquele produzido por uma lesão neurológica que está sendo produzida pela COVID, e que vai deixar sequelas, já está deixando sequelas. Nós não temos a exata dimensão disso em termos de saúde mental, tá? O vírus ele se aloja, entre outros locais, no cérebro. E por isso algumas pessoas referem como uma das coisas que ocorrem no primeiro momento, perda de olfato, perda de paladar, né? Mas não é só isso. E nós não sabemos as consequências disso, tá? Hoje, isso implicaria em políticas públicas para o enfrentamento não só do problema atual, que é extremamente grave. As pessoas deixaram de ter acesso presencial a psicoterapias, por exemplo, Sim. Né? Uma boa parte da população, e passaram a receber, no máximo, orientações e aconselhamento. Isso é insuficiente para uma boa parte da população, principalmente aquelas que estão mais, talvez, comprometidas ou talvez necessitando de um apoio mais presente, algo presencial, né?
Nós não temos equipamento no serviço público para dar conta disso. Tá? Antes já não tínhamos, hoje muito menos. Estima-se que um número muito grande de pessoas vai minimamente deprimir. Ou isso extrapola em muito aquilo que os serviços já davam conta. Nós teremos um número, na verdade, muito maior de pessoas necessitando de acompanhamento em termos de saúde mental. E isso não existe. Aliás, o Estado está cada vez mais desmontando o que a gente tem em termos de saúde mental, indo na contramão do mundo. Aliás, sobre isso, professor, desculpa até te interromper, mas eu acho que é importante pontuar, é muito importante, na verdade, que acaba fugindo um pouco do que a gente está falando, mas eu acho que em alguma medida perspassa, né? A questão da medicalização versus a terapia, né? Terapia, análise, enfim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faço análise e terapia há muitos anos. Já fiz terapia cognitivista, agora estou fazendo análise. Mas, de fato, o senhor tem toda a razão quando diz que muita gente não se acostumou a essa análise. Eu mantive a minha análise mesmo à distância, mas muita gente não se acostumou. E aí existe o caminho da medicalização, só que o remédio não resolve tudo, né, professor? Não resolve. Aliás, nunca resolveu tudo, né? Eu diria que são instrumentos que devem caminhar juntos, quando necessário juntos, né? Uhum. E hoje eles são... o acesso ficou muito mais difícil, mais complicado, né? Uma boa parte das pessoas não tem indicação para psicoterapia à distância. Tá? Eu me atrevo a dizer isso, embora nós não tenhamos dados a respeito sobre a eficácia desse atendimento à distância. Nós nunca fizemos isso. Nós estamos aprendendo a fazer. E daqui a pouco a gente vai ter que avaliar isso e ver o quanto isso foi eficaz. Tudo bem, é alguma coisa possível nesse momento. É aceitável isso. Mas nós devemos saber que isso tem limites. O que eu observo é que aquelas pessoas que estão em uma crise mais profunda, isto me parece insuficiente. Então, como elas vão sair desta pandemia, se nós imaginarmos que isso vai durar pelo menos mais um ano para a grande maioria da população, né? Nós temos aí um cronograma de vacinação que é ridículo, é absurdo, né? Eles estão discutindo lá bobagens quando não se planejaram para isso. E que não é agora, em dezembro ou janeiro, como coloca o governo do Estado, que a pandemia acaba, né? Até vacinar um número grande de pessoas, nós vamos ter que conviver com isso. Aí eu acho que nós temos um outro problema importante, que é o que a gente chama de negação maníaca, onde as pessoas se recusam a acreditar que elas estão vivendo esta época com os limites que esta época coloca, e elas se expõem a risco e expõem outros ao risco também, né? Essa negação maníaca me parece uma coisa bastante patológica, embora ela tenha um respaldo social na figura do presidente da República, que minimiza, que ridiculariza, né, a severidade da situação que a gente está vivendo, né? Tudo isto, eu acho que em algum momento a gente vai ter que avaliar, né, esse percurso que estamos tendo, e em saúde mental, me parece que desapareceu dados com relação a, por exemplo, o suicídio, por exemplo, as depressões mais severas, a busca por tratamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, porque isto foi também interrompido em uma boa parte da rede pública de saúde, né? As pessoas
ficaram com medo, até com alguma razão, de continuar com os ambulatórios, né? E se colocaram para atender à distância, só que aqueles que estão mais agravados, né? Comprometidos, eles não têm essa... Isso talvez não os beneficie como eles precisam, né? Então... Além disso, professor, tem uma questão com relação ao atendimento à distância que dá até para fazer um comparativo com relação às escolas, né? Não é todo mundo que tem uma conexão adequada, por exemplo, para conseguir levar uma conversa do tipo como a gente está tendo, ou efetuar a terapêutica, né? Enfim, é complicado, porque as realidades são... O Brasil é um país de proporções continentais, né? Essa frase é quase frase feita, mas acaba sendo isso, né? Tanto que houve um impacto considerável também na área da educação, e eu não estou aqui dizendo que tem que abrir a escola, não é isso, mas desse problema de alunos que não conseguiram efetuar o acompanhamento, ou porque moram em casas com um cômodo e moram em 10 pessoas, ou porque realmente não têm um acesso à internet, não têm um computador próprio, por exemplo. Então, são várias matizes, né, desse problema. Não é apenas a questão do atendimento em si, e sim o que está por trás, né, disso. Sim, sim. Eu te diria que, assim, em educação, eu acabei transformando meu curso em um curso à distância, né? Foi terrível, foi péssimo. Por que foi péssimo? Entre estas razões que você está apontando, eu acho que a outra, que é o contato pessoal, né? E isto não dá para ser mediado por uma telinha. Isso é simplificar muito as coisas, né? Se eu pensar isso em termos de psicoterapias, ou mesmo de psicodiagnósticos, o que seria mais complicado ainda, eu vejo que esta dificuldade que é imposta pela mediação da telinha, ela é quase que intransponível. Por isso que eu tenho sérias dúvidas com relação à eficácia destes atendimentos. Embora eu concorde de que é melhor isso do que nada. Mas isto é insuficiente, nós devemos saber disso, né? Veja, o fato das pessoas também não poderem ir para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, eu acho que é um agravante importante, porque isto também acabou por explicitar complicações familiares, de relacionamento interpessoal, né? E que, até então, eles ficariam um pouco escondidos, porque as pessoas não eram tão obrigadas a estarem juntas tanto tempo. Sim. E agora elas são, né? Então, se por um lado isso mostrou também a importância da escola, mostrou a importância do trabalho em si, em termos do relacionamento interpessoal, né? Isso explicitou uma gama de problemas que também não eram previsíveis, né? E que agora as pessoas têm que lidar com isso, né? Sim, não, sem dúvida. E é muito curioso porque é isso, o homem é um ser social, não adianta, né? Então, por mais difícil, né? Por mais difícil que seja, essas relações também fazem parte da nossa constituição enquanto ser humano, dessas relações sociais e o quanto tudo isso é importante. Eu quero voltar num tema que você falou, a gente passou, né, rapidamente, que é a questão do suicídio, né? Como você muito bem pontuou, professor, eu acho que esses impactos na saúde mental, a gente não tem condição ainda, a gente está meio caminhando no escuro ainda, né? Mas já é possível a gente imaginar que houve um aumento nos casos de suicídio, faço questão de falar porque é um tabu, infelizmente ainda, e eu acho que ele tem que ser falado,
né? Sempre cada vez mais. Mas queria saber contigo, existem, claro, situações, por exemplo, pessoas mais propensas, né? Como você disse, pessoas que já tinham um quadro depressivo, já tinham alguma outra questão e que isso é agravado pela pandemia, e aí ela chega ao limite de dar cabo da própria vida. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como esse processo de pandemia, esse isolamento que a gente tão bem falou agora, a questão das incertezas, pode impactar quadros de propensão a suicídio. E se podem, né? Ou se eu estou falando alguma bobagem aqui. Então, eu penso que sim, tá? Que pode, e que deve estar acontecendo. Embora a gente já não tenha mais dados confiáveis, né? O Ministério da Saúde, ele sumiu com os dados, tá? Tanto com relação à pandemia, quanto com relação às outras coisas, né? Como pode impactar? Nós temos diferentes patologias que podem levar ao suicídio, tá? Nós já tínhamos indicadores de um número bastante elevado de suicídios. Nós não sabíamos exatamente o número de tentativas de suicídios, mas já também estimávamos que era um número muito alto. Com a pandemia e isolamento social, exacerbação de conflitos, dificuldades em acesso a apoio social, apoio em termos de tratamentos, a tendência é que isso aumente. Por quê? Porque o que poderia frear isso são esses equipamentos, apoio social e apoios em termos de tratamento. E eles diminuíram sensivelmente. Eu acho que nós temos agora, talvez aí, uma outra coisa acontecendo, que são pessoas que se colocam em situações de risco, sabidamente de risco, e, ao meu ver, isto pode indicar tentativas de suicídio, né? Porque a pessoa está ignorando dados de realidade. Certo. Mas isso vai ficar mascarado, né? Nós não sabemos exatamente o efeito produzido pela morte de alguém da família, nos demais membros da família, onde essa morte é abrupta, como se fosse um acidente, ela impede o contato e a despedida de todas as formas, e as pessoas, mesmo no final, são privadas do contato. Elas não têm oportunidade de se despedir daquela pessoa que está morrendo. Isso impacta o luto, professor? Sim, isso certamente impacta o luto. Eu não sei avaliar o quanto, nós não temos esse dado, né? Nós temos lá mais 186 mil mortos. Se eu imaginar que vou multiplicar por 3 isso, pensando em termos de família, né, eu vou chegar a quase 600 mil pessoas impactadas por este evento. Tá? É muito grande, é um número muito grande. Normalmente, ou muito frequentemente, eu imagino que estas pessoas que estão morrendo são pessoas que estão sendo obrigadas, talvez, a trabalhar, que não tenham, certamente, equipamentos de proteção adequados, ou também foram expostas ao vírus, não por vontade própria, mas um terceiro esteve presente e o envolveu naquela condição. Enfim, são situações que se assemelham muito à situação de acidente, né? Uma coisa abrupta, sem controle, tá? E isso eu imagino que impacte não só economicamente, mas emocionalmente as pessoas. Pelo menos os relatos que a gente ouve de pessoas que sofreram perdas na família são relatos
onde elas reafirmam a necessidade de cuidados, de prevenção, e elas estão sempre profundamente tristes com isso, né? Não sei qual é o impacto se a gente pensar numa coisa específica que seria suicídio, tá? Certamente não será pouca coisa, né? Eu espero que em algum momento a história possa nos contar isso, porque não acredito que esse governo que está aí ele tenha esse tipo de preocupação. Ele coloque os dados para que eles possam ser vistos e tratados, né? Ao contrário, o que a gente está vendo é desmonte em termos de saúde pública. Professor, eu estava pensando uma coisa agora. Tem até um meme que é bem famoso nas redes sociais, que é assim: espero que no ano que vem eu não fique tão irritada com o governo todo dia. Tipo, alguma coisa assim. Eu queria saber se, por exemplo, essa situação, para quem tem lucidez e para quem consegue ter um pensamento crítico, como que a gente está falando aqui, e consegue perceber o que está esse negacionismo, essas medidas criminosas, né? Não preciso nem medir as palavras para falar do governo, se isso pode gerar, por exemplo, um quadro de estresse, entendeu? De olhar e falar assim, meu Deus, nossa, estou muito brava, estou muito irritada, mais uma declaração. Isso pode causar um quadro de estresse crônico, por exemplo, nas pessoas que se irritam com o absurdo que é o desgoverno do Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que se as pessoas não ficarem irritadas com ele, tem algo errado. Elas talvez estejam doentes, porque não estão levando em consideração aquilo que nós estamos vivendo, tá? É estressante isso, profundamente estressante, eu diria. É um fator estressor importante, porque ele aumenta o risco quando nós temos que ter atividades fora de casa, por exemplo, né? Porque eu vou encontrar com outros e esses outros não estarão suficientemente protegidos e me protegendo. Ou nós vamos ter uma perspectiva de sair desta situação muito mais longa do que o que poderia ser razoável, né? Porque ele simplesmente se recusou a comprar vacinas, né? Aliás, hoje a expectativa é que após esta época de festas de Natal e Ano Novo, nós tenhamos um número muito maior de pessoas doentes e mortas, né? E, por outro lado, parece que os dados continuam sendo omitidos, né? Em termos de equipamentos, em termos de vagas de hospitais, em termos de medidas de proteção, que é o que nós não observamos no resto do mundo, né? Sim, O restante do mundo está tratando isso de forma séria. Então, e nós não. E nós já fomos pessoas muito bem vistas por ações em termos, por exemplo, do programa de AIDS, de enfrentamento à AIDS, né? Nós temos à disposição ambulatórios para vacinação no Brasil inteiro, e que são fantásticos, funcionam muito bem. Se eu pensar isso em termos do que está sendo proposto hoje, é muito frustrante. Para mim é muito frustrante. Sim. Mas é alguma coisa que nós não temos como modificar. Isso é muito triste. É um fator de estresse, certamente que é. Tá? Este nós poderíamos estar sem. Nós já temos todos os outros, né? Poderíamos não ter que lidar com isso, né? Mas não temos jeito. Infelizmente, esse ser que está aí e que se colocou na presidência,
E não é só ele, né? Não, não. Não é só ele. Não, Né? não é. Bom, eu queria fazer mais. Bom, eu vou fazer mais duas perguntas. A gente está com o tempo aqui apertado, mas eu faço questão de fazer mais duas perguntas, sim. Uma delas são os chamados efeitos colaterais, que surgiram alguns logo no começo, tá, da pandemia, e outros que foram observados ao longo, né, ao largo do período de isolamento social e o fato das pessoas estarem mais dentro de casa, obrigatoriamente dentro de casa. O primeiro, não sei se o senhor vai se lembrar, logo no começo, nos primeiros meses, foi muito falado sobre consumo de bebida alcoólica exagerado, certo? Então, as pessoas em casa consumiam, estavam bebendo mais, e algumas pessoas, inclusive, relatando a urgência em beber e, mais do que isso, a impossibilidade de parar. Então, estavam bebendo todos os dias. E, ao longo dos meses, eu, inclusive, participei de um monitoramento sobre violência contra a mulher, a agressão de mulheres que aumentou sensivelmente, embora os dados demonstrem que caiu, porque as mulheres não estavam conseguindo fazer a denúncia, né? Não estavam conseguindo romper esse ciclo de violência. Esses dois elementos, a gente pode dizer que essas pessoas agressoras ou as que fizeram uso abusivo da bebida já tinham uma propensão a isso e a pandemia agravou, ou são novos efeitos? Ou seja, uma pessoa que não bebia desbragadamente ou uma pessoa que não era agressora passou a ser agressora por causa desse contexto da pandemia? Bom, eu acho que talvez o consumo abusivo de álcool ou outras drogas, Sim. ele esteja muito relacionado, sim, com o confinamento em casa, com as limitações impostas em termos de trabalho, em termos de relacionamentos interpessoais, relacionamento social, né? E os próprios conflitos que já deveriam existir, né? E aí eu pensaria também em alguma coisa que, em termos de estrutura de funcionamento psíquico, que propiciou tudo isso também, aliado à ausência de recursos terapêuticos. Tá? Eu penso que a violência doméstica é um pouco mais séria do que isso. Eu acho que não é porque a pessoa ficou em confinamento e porque ela teve essas limitações que ela se transformou num agressor. Ela já era uma agressora. Ela já agredia. E agora a vítima ficou mais vulnerável. Antes a vítima poderia sair e se ausentar, e ela tinha uma justificativa, inclusive, para isso. Agora já não tem mais. Aliado a isso, eu penso que houve uma redução muito grande da renda familiar, aumento das dificuldades e em muitas famílias de uma forma muito séria isso, comprometendo inclusive a alimentação, moradia, enfim, coisas básicas, né? E além disso, acho que tem esse outro elemento que você coloca, que é a impossibilidade de ir até uma delegacia e fazer a denúncia, né? Ela ficou privada de tudo isso, ela ficou contida com o seu agressor, né? Mas eu acho que há nestes agressores uma psicopatologia severa, importante, e que precisa ser tratada, o que não justifica as atitudes, porque ele tem consciência do que ele faz. Então, eu acho que sim, ele deve ser punido, ele deve responder pelas coisas que faz e deve ser tratado, né? Sim. Mas não justifica, né? Não Claro. justifica, não há nada que justifique isso. Claro, sem dúvida. E para a gente concluir, infelizmente, professor, dá para ter esperança diante desse cenário todo? E a esperança que eu falo aqui é algo muito interno mesmo, né? É com resiliência que a gente tem que encarar o futuro,
É com resistência? É com indignação? Como manter a esperança de que dias melhores virão? Dá para manter? Eu acho que nós temos que manter, tá? Agora, é com tudo isso junto. Eu acho que é resiliência, resistência, indignação, senso crítico, e é lembrar que daqui a pouco nós poderemos cobrar destes indivíduos que aí estão o que eles fizeram com a população. Eu acho que não podemos perder a nossa capacidade de indignação. Acho que isso é o mais, talvez, importante. E é lembrar que isso, sabe, não vai terminar o ano que vem. Nós teremos pessoas, e já temos observado isso, com um comprometimento neurológico e psicológico que talvez seja irreversível. E que nós teremos que lidar com isso. E vamos ter que aprender a lidar com isso também. Né? Então, nós temos uma tarefa muito árdua pela frente. Né? Sim. Ainda bem que o resto do mundo está indo por outro caminho, então teremos algumas luzes aí também. É isso mesmo, com certeza. Bom, e com isso eu agradeço muito a participação. Esse foi Nelson Silva Filho, professor do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp. Essa excelente conversa, é isso, vamos manter a esperança, vamos se cuidar, porque a pandemia não terminou, e é isso aí, e vamos adiante. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado. Foi um prazer. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.